Estamos de volta com o programa Observadores e vamos discutir hoje economia local, panorama e oportunidades. E para tanto, como já apresentado no primeiro bloco, eu começo aqui dando bom dia aos nossos convidados de hoje, o Caetano Reis e o Ciro. Bom dia, Caetano. Bom dia, Patrick. É muita satisfação estar aqui no seu programa. A gente torce muito para que tenhamos mais sucesso aí, tanto no programa quanto nas nossas visitas aqui também. Verdade. Bom dia, Ciro. Bem-vindo também. Bom dia, Patrick. Eu agradeço pelo convite. É uma oportunidade muito boa de conversar um pouco sobre o que está acontecendo em Marabá e região. Certo. Nós estamos num momento que está fácil ser negativo, né? Se a gente analisar que as coisas não estão bem, que nós temos empresas fechando, né? Um percentual alto de desemprego, não só aqui, mas é uma situação que o país está vivendo isso, né? E eu trouxe vocês aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, para também tentarmos achar algo positivo dentro do que a gente está vivendo. Se fala muito, Caetano, sobre que no momento da crise é que pode surgir a criatividade. Como é que você vê isso se aplicando aqui em Marabá? Realmente, Patrick, o bom empresário, ele precisa, na verdade, pensar fora da caixa. E o que é esse pensar fora da caixa? Tentar olhar outros cenários e outros mercados que sejam ou paralelos ao dele ou que sejam da concorrência, por que não, para poder ver aonde ele pode melhorar para poder enfrentar essa tormenta aí. Porque, na verdade, já vem de 2014, finalzinho, 2015, passou todo o ano e o pessoal ficou com expectativa que 2016 melhorasse e até então não tem ainda nenhum sinal de dias melhores para frente. E realmente o empresário está tendo que poder cortar na carne, está tendo, de fato, ter que diminuir a quantidade do quadro de pessoas para poder se reinventar e prosseguir no mercado. Você está falando sobre reinventar e nós estamos aqui com o Ciro que representa bem isso, né? Ou seja, nos últimos 2 anos a gente já vinha sofrendo essa desaceleração ou desaquecimento comercial em algumas áreas. E o Ciro, nesse meio tempo, investiu, né, criando a empresa dele, ampliando a empresa dele. Qual que é o segredo, Ciro, para isso aí? Na verdade, não há segredo, né? O segredo é o trabalho, né? Nós temos que focar no que a gente quer, fazer um planejamento. Nós estamos numa região muito privilegiada, né? E agora, com todo esse pessimismo, otimismo, como você é poeta, eu vou citar uma frase do Ariano Suassuna, que ele falou o seguinte: o otimista é um chato, o pessimista é um tolo. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então, nós temos que ser realistas e com esperança de dias melhores. E daí, continuar no trabalho, né? Que aqui nós temos várias e várias oportunidades de negócio. Se encolher num momento como esse, pior ainda. Com certeza. Nós temos agora que, como o Caetano falou, olhar, né, para fora da caixa. Às vezes também olhar um pouquinho para dentro da própria empresa, né, Caetano? E verificar onde está errando, o que pode fazer para melhorar a situação. Porque sempre há, né? Eu fui para uma palestra agora lá em Curitiba e o palestrante era o dono da Cacau Show. Ele falou, custo, por exemplo, da empresa é igual unha. Sempre cresce, o cara tem que estar cortando sempre. Né? A gente tem que olhar, é um exemplo que ele deu. A gente tem que olhar para dentro da empresa e ver onde está errando para corrigir. Uma constante busca pela eficiência. Isso que tem que ser feito nos dias atuais. Qualquer empresário tem que ser eficiente. Tem que pregar produtividade versus o capital humano e tem que colocar de lado. Antigamente você contratava a mais para fazer diversos tipos de tarefa, cada um fazendo uma tarefa, e hoje não. Hoje você tem que pegar profissionais polivalentes para desempenhar 2, 3, até 4 tarefas dentro da organização. Essa pessoa disposta a desempenhar mais de uma função, ela tem mais espaço, então? Com certeza, porque automaticamente ela demonstra também para o empresário que ela tem interesse em crescer e em se desenvolver dentro da empresa, versus aqueles que realmente só estão para ter digamos assim, um registro em carteira e, independentemente, o empresário tem que cortar na carne, como eu coloquei no início, porque senão é a sobrevida da empresa e também das pessoas que dependem daquela empresa
tanto direto quanto indiretamente. Ciro, tu não acha que assusta um pouco quando a gente anda aqui em Marabá, por exemplo, e vê assim, uma sequência de prédios comerciais com vende-se ou aluga-se, né? Pontos em que antes, tradicionalmente, a gente tinha empresas até que tinham uma longevidade, ou de repente, ou mudaram de endereço para um endereço talvez mais compacto, um ambiente mais compacto, ou mesmo deixaram de existir. Isso não assusta também um pouco? Com certeza. Mas assim, voltando a falar do otimismo, diante de toda essa crise que o país vive, o mundo vive, a nossa região ela é menos afetada. É claro que é muito triste ver o desemprego, é muito triste ver aqueles empresários de Marabá e região que eram, né, que estavam aqui, estão há muito tempo falindo, fechando as portas ou diminuindo a quantidade de empresas. Mas agora, né, nós ainda temos oportunidades, nós ainda temos alguns projetos que outras regiões não têm. Então, é importantíssimo frisar, né, Caetano, que nós temos aqui projetos que vão trazer de volta, né, um cenário favorável. Exatamente. E através desse cenário, a expectativa vai ser menos, vamos dizer assim, menos calorosa. Por quê? Já teve um cenário na época que surgiu-se a possibilidade de nós termos uma siderurgia, que seria a Alpa, e foi nos vendido, que eu digo nos foi vendido, porque eu, além de empresário, também como marabaense de adoção, então nos foi vendido uma realidade e que infelizmente essa realidade vieram outras coisas graças a essa realidade, só que o fato em si ele não foi consumado, a implantação da siderurgia. Então agora, como o Ciro está falando de grandes projetos, realmente, só que vai acontecer, irão acontecer, a gente torce sinceramente para que de fato ocorra, a gente entende a frustração de alguns setores, só que mediante um paralelo a isso, acontece o que você colocou na pergunta. Muitas empresas estão reduzindo as suas filiais ou estão fechando filiais e concentrando única e exclusivamente em um local na nossa cidade. Não é segredo para ninguém que a nossa cidade é espaçada, são praticamente 5 cidades dentro de uma, e automaticamente quando você tinha uma filial na Cidade Nova e outra na Nova Marabá e outra na Velha, hoje você vê ou se reconfigura a questão do aluguel desses imóveis, ou você infelizmente tem que fechar, tem que reduzir o quadro, e aí a consequência toda para o desemprego vem em cadeia. É interessante porque no final agora da década passada, a gente teve um período de especulação imobiliária muito forte em Marabá, né? Sim. Com imóveis aí... Os loteamentos. Com imóveis sendo alugados a 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Surgimento de projetos venal. de loteamento, né? Que inclusive alguns ainda estão prosperando, né? Condomínios, etc. A gente percebeu isso de uma forma muito presente aqui em Marabá. E agora a coisa mudou bastante, né? Com certeza. O próprio valor do aluguel, como o Caetano falou, a disponibilidade, por exemplo, a oferta, né? A oferta agora está muito grande, então o valor caiu. Isso é mercado. E agora a gente espera que volte a crescer, né? Não, com certeza. Isso é um desejo de todos nós, não tenha dúvida. Não só nós aqui, mas também de todo... A gente debate muito isso dentro do Conjove, até por conta que, de fato, existem algumas frustrações naturais. Algumas pessoas fizeram alguns tipos de investimento direcionado e realmente todo investimento ele tem um risco de dar certo ou um risco de dar errado. Dependente de projeto ou não ter projeto. Independente ou não, a pessoa tem que se calcular. Infelizmente, alguns não souberam, deram um passo maior e outros ficaram na retaguarda e foram administrando. Então, consequentemente, qualquer ventilação de notícia de que vai ter algo de projeto grandioso para a nossa cidade, todo mundo fica com o freio da mão puxado, pisando no freio de mão puxado, desliga o motor, esperando acontecer. Com base na experiência anterior. Exatamente. Porém, esperançosa de que realmente se concretize, né? Exatamente. Na verdade, como eu sou contador, e contador é meio chato, né? Então, assim, o que eu observo, qual é a minha opinião? Aqueles empreendedores, empresários, né? Para eu estou na escada, né? Estou no degrau aqui, nas minhas empresas, vou abrir mais uma filial, eu vou para o próximo degrau. Mas esse degrau anterior, ele tem que estar bem controlado, bem organizado, tem que saber do risco. O pessoal que não consegue fazer em dia ou não faz, né, coisas básicas de uma empresa, uma demonstração de resultado, um fluxo de caixa,
não tem, às vezes, um sistema para mensurar e avaliar aqueles números que estão tendo na empresa, como é que a empresa está, se ela pode não dar o próximo passo. Certo. Então, alguns empresários deram o próximo passo sem saber o que estava acontecendo no degrau anterior. Eu vejo também alguns nesse... Com certeza, até porque a gente vivia um cenário do Ferro Gusa, então, querendo ou não, empregavam ali mais de 10 mil pessoas diretos e desses mais de 30, 40 mil indiretos. E aí você tem um impacto, então, desde 2009 para cá, uma queda, sendo que nem entre 2009 e 2010 há uma expectativa de verticalizar além do que a Sinobras já faz. Uma outra opção de verticalização da nossa província mineral. Então, e não aconteceu. Então, de fato, realmente se criou essa desilusão, principalmente em toda a população, de que a adição de novos projetos, realmente as pessoas estão então esperando, pagando vão pagar só depois de ver. Tipo São Tomé. Me diz uma coisa, franquia. Hoje em dia ainda está atrativo você ser franqueado? Com certeza. O Ciro também sabe disso, que ele também entrou nesse mercado e eu já estou nesse mercado há 11 anos. Vocês dois são dois jovens empresários que têm essa experiência com franquias. Né? Exatamente. Eu vim para Marabá em 2005 para montar a franquia da qual eu faço parte. Eu sou um dos diretores e, consequentemente, a gente realiza esse trabalho então ao longo já 11 anos, fizemos agora em março. E realmente a cidade ela é muito boa para se trabalhar, mas não é aquele trabalho. Ah, não, vou montar um negócio e vou esperar acontecer. Isso também veio a fazer com que alguns empreendedores locais precisassem se profissionalizar como empresários. Porque uma coisa era você ter aquele cenário das siderúrgicas e hoje é um cenário totalmente diferente. Então, isso também conta muito a capacitação desse indivíduo como empreendedor. Então, através de algumas coisas que a gente realiza também dentro do Conjove, a gente procura também estar dando uma abertura para esse horizonte, para esse jovem empreendedor. E na associação comercial também existem algumas ações. Mas o mercado de franquia, ele é um mercado que vem já com, no popular dito, a receita do bolo ela já vem pronta. Então, você só precisa saber o ponto certo de trocar o óleo, o ponto certo de fazer qualquer tipo de investimento, por conta do tempo da maturação do negócio. Ele tem um tempo para se pagar, ele tem um tempo para você abrir outra unidade, se for interessante, se for propício para o mercado, e, consequentemente, você vai trilhando esse caminho. Uma curiosidade minha, o franqueado ele tem uma série ele tem umas regras, né? Ele tem regras e tem na forma de relacionamento dele com a marca. Alguma coisa mudou nesse relacionamento? Ou seja, o próprio proprietário da marca mudou alguma coisa no relacionamento com o franqueado devido à crise? Alguma situação que eles tenham adequado para favorecer vocês? Com certeza. Existem, por exemplo, eventos como convenções ou grandes reuniões regionais. E no caso da nossa marca, a gente vive, todo mês existem reuniões desse tipo de desenvolvimento para controlar e acompanhar essa turbulência aí, esse temporal que nós estamos passando. E, consequentemente, também existem eventos nacionais de 6 em 6 meses para a gente estar debatendo isso. Consequentemente, existem também sentimentos do lado da franqueadora, que ela também precisa, mais do que nunca, dar o suporte necessário para o franqueado. Agora, existem algumas franquias que têm um relacionamento assim, vamos dizer, amigável com a franqueadora, porque existem franqueadoras, dependendo do volume, que ela só te entrega a fórmula, dá as capacitações necessárias. Outras te dão até questões de MBA em gestão de franquias, que no caso eu recebi para poder operar o meu negócio. E, consequentemente, também existem as possibilidades também de você estar formando, passando por alguma dificuldade por conta de um atual cenário local da marca. Eles vão lá e põem a mão no negócio, ajudam, destacam algum consultor para estar te auxiliando. Agora, existem outras marcas que realmente alguns amigos franqueados reclamam bastante por conta dessa não ajuda da franqueadora.
O Ciro disse que está voltando de um encontro que tinha justamente um dos franqueadores que está tendo mais sucesso no Brasil hoje, Cacau Show, né? Eu fui a 2 eventos, 2 tipos de comércio diferentes que eu tenho. 2 são franquias, né, de grandes marcas aí no cenário brasileiro. Nós temos aqui, mais evidente na nossa região, o shopping. Depois que o shopping abriu, vieram as franquias, né? E a população de Marabá passou a vivenciar esse dia a dia de que é uma franquia. E os próprios colaboradores, os próprios empresários de Marabá. Um dado curioso, conversando com o diretor do shopping lá, ele falou que a maioria dos investidores são de fora. O pessoal de Marabá não quis investir, não conhecia, não sabia o que era franquia. Franquia, como o Caetano já disse, existe em diversos níveis. Por quê? Tem aquelas que estão com 50 anos de empresa e 15 anos com franquia, tem aquelas que estão abrindo a franquia com 1 ano, com 6 meses. Então, são grupos grandes, médios e pequenos. Uhum. Cabe ao investidor, né, verificar se há ou não potencial para implantar. Né? Nós vamos voltar a esse tema após o intervalo, né? A gente vai fazer uma breve parada aqui no Observadores e retornamos daqui a alguns minutos. Continue conosco aqui na TV Correio SBT, canal 26.